O conselho de sentença é o responsável por afirmar ou negar a existência do fato criminoso atribuído a uma pessoa. Mas você sabe como funciona o tribunal do júri? Qual o perfil das pessoas responsáveis pelos julgamentos? E como deve atuar o juiz nesses casos? Homicídio doloso, infanticídio, participação em suicídio, aborto. Se o crime é contra a vida, não há dúvidas. O tribunal do júri, ele tem uma competência constitucional, né, para julgar os crimes dolosos contra a vida. É o cidadão sob juramento quem decide sobre o crime. E essa decisão é de acordo com a consciência de cada um. Tem que ser uma pessoa extremamente equilibrada para ser jurado, de muito bom senso, né, nas suas convicções e tudo, para que ela possa permanecer aqui tantos dias quanto forem necessários, tranquilamente. Porque um jurado num júri que leva 6 dias, 7 dias, se causar um problema aqui, o juiz tem que dissolver o júri. A diretora da Secretaria do Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Distrito Federal explica que os jurados, obrigatoriamente, têm de ser maiores de idade. Eles podem ser requisitados ou se candidatar para participar de julgamentos. A gente solicita ao TRE, às associações de classe, que mandem um cadastro para a gente, de pessoas associadas, dos eleitores que moram nessa região. E aí o sorteio dos 1.500 nomes vai incluir também esses nomes. Dos 25 jurados selecionados por mês, 7 são sorteados minutos antes do julgamento para compor o conselho de sentença. Os nomes são retirados desta urna. Então, eu vou sorteando aleatoriamente, a defesa é consultada e ela pode fazer até 3 recusas imotivadas. Ela não precisa motivar algumas das recusas, né? Até 3. Olha, eu não aceito, recuso. Então, esse jurado sorteado já não comporá o conselho de sentença. O Ministério Público também pode, do mesmo modo, recusar os jurados. Embora seja o júri quem decida se o réu será ou não culpado, todo o processo é acompanhado de perto pelo juiz-presidente. Eu devo me manter totalmente imparcial, fazendo com que as provas sejam levadas a ele de forma escorreita, né? Velando por isso, mas sem tentar influenciar os jurados, de modo algum. Se eu fizer isso, haverá nulidade. Conselho de sentença definido, é hora de organizar o tribunal. No centro da bancada principal fica o juiz, à esquerda dele, o escrevente, à direita, o promotor e os assistentes de acusação. Os jurados se posicionam desse mesmo lado, um pouco mais à frente. No oposto ficam o réu e o advogado ou defensor público. E de frente para toda essa estrutura, o público assiste ao julgamento. O tempo de cada julgamento é relativo. Pode durar poucas horas ou vários dias. E como os jurados não podem se comunicar com outras pessoas por lei, nesses casos acabam dormindo aqui mesmo, no tribunal. E são disponibilizados dormitórios como esse que nós estamos, masculinos e femininos. Nos quartos, há banheiros, com toda uma estrutura. E aqui, desse outro lado, há camas disponibilizadas uma ao lado da outra, sofás e até uma televisão. Mas há regras, nada de noticiários ou de filmes violentos. Aqui, toda a programação transmitida não pode influenciar os jurados. Eles não ficam sozinhos, eles ficam com os oficiais de justiça, para que não haja quebra da incomunicabilidade. Um jurado tem insônia, precisa ficar um pouquinho lá na sala dando uma lida antes. Ao final de todas as oitivas, interrogatórios e debates entre acusação e defesa, chega o momento da votação. É hora de ir para a sala secreta. Os votos dos jurados são depositados nas urnas. Ao final desse processo, a urna com os votos é trazida ao juiz e o juiz então vai contabilizar os sim e os não, para ver qual foi a resposta que prevaleceu diante daquela pergunta, daquele quesito. Para, repito, a partir das respostas dadas, chegar a uma conclusão sobre se os jurados condenaram, absolveram, desclassificaram, reconheceram qualificadoras, reconheceram
causas de diminuição de pena, enfim. Se aceitar ou não as teses de defesa, se vão condenar ou não o réu. Ele pega as respostas do jurado, vem aqui, faz o acertamento, pede um tempo, eles ficam lá, aí sim eles são chamados aqui, e aí o juiz vai ler a sentença diante de todos, inclusive do réu que fica aqui de pé perante o juiz. De fevereiro até o fim de agosto deste ano, 105 processos foram julgados pelo júri popular só no TJ do DF. Em média, são agendados 20 julgamentos por mês nessa mesma comarca. É um tribunal muito solene, né? E eu acho que isso é uma das coisas pelas quais as pessoas ficam fascinadas pelo tribunal do júri.